Olá pessoal, olha eu de volta aqui com a nossa nova série do Café com Cristo. Fala pra mim, você está gostando das nossas séries? Você está acompanhando? Uma coisa muito importante, se inscreve no canal, aciona o sininho para você receber as notificações dos próximos episódios, deixa o teu comentário. Isso é muito importante para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas. Se possível, pega o link lá e compartilha com todo mundo nos teus grupos de WhatsApp. Se você não faz parte ainda também do nosso grupo de multiplicadores do Café com Cristo, eu quero te convidar a fazer parte do nosso grupo de WhatsApp. Um grupo onde você vai estar recebendo todos os dias essas mensagens diretamente também no seu celular para você compartilhar aí com outras pessoas. Ajude a gente a evangelizar e chegar cada vez mais longe. Eu sempre falo para as pessoas, Café com Cristo não é sobre mim, não é sobre igreja ou placa de religião, mas é sobre o nome de Jesus, aquele que salva, aquele que cura, aquele que transformou, que mudou a minha vida e pode mudar a sua também. Eu estou muito ansioso para essa nova série que se chama O Tempo. Eu não sei você, mas o tempo é coisa que sempre me chamou muita atenção. Vamos nós então para esse primeiro episódio de hoje? Então é isso, estamos começando hoje o primeiro episódio da nossa nova série que se chama O Tempo. Nesse primeiro episódio nós iremos falar sobre as estações em que nós vivemos. O que sempre me deixou muito intrigado em relação ao tempo é, primeiro, que o tempo é algo totalmente relativo. Eu não sei se você consegue ter essa percepção, mas, por exemplo, 10 minutos de prazer de uma coisa que você ama, que você gosta muito, é muito pouco. Agora, se você tiver 10 minutos de dores fortes, de muita dor, meu amigo, 10 minutos é uma eternidade. O que é que eu quero dizer com isso? Existe uma relatividade entre o que é demorado, o que é pouco tempo. Às vezes, para mim, uma coisa que é muito demorada, para outra pessoa pode ser uma coisa rápida. Isso depende de cada um. Vou dar um exemplo para você agora recente. Eu acabei de chegar de viagem do Chile com a minha família. A gente tirou uma semana de férias e a gente foi conhecer a neve. A gente não conhecia ainda a neve nem o Chile. E foi incrível, foi uma passagem assim fantástica. Mas para mim foi como um flash, um relâmpago, foi muito rápido. Porque a gente estava tendo ali aquele prazer, aquela convivência com o nosso filho, com os amigos. Então esses 7 dias passaram num piscar de olhos. Talvez se eu estivesse em algum lugar trabalhando muito, tendo um monte de problemas, essa semana teria sido uma eternidade para mim. Você consegue perceber o que eu quero dizer para você? A outra coisa que sempre me chamou muita atenção em relação ao tempo é nós sermos seres finitos com um Deus infinito. Você já parou para pensar nisso também? Olha só, o passado de onde nós viemos, Deus estava lá. O presente em que eu e você estamos hoje, Deus está aqui. E o futuro, aonde nós iremos chegar, Deus já se encontra lá esperando por mim e por você. Que louco tudo isso, né? Agora, uma coisa que você precisa entender, as estações que nós vivemos, o tempo de cada pessoa é diferente. Uns vivem mais, outros vivem menos, uns resolvem aproveitar ao máximo o tempo e produzir bastante, fazer muita coisa. Outros preferem não fazer nada, levar a vida de boinha ali em casa, sem fazer muita coisa. Outros fazem muito pouco, porque cada um aproveita o seu tempo conforme acha que é interessante, que é necessário. Então, mais uma vez, o tempo se torna algo relativo. Algumas pessoas amadurecem muito rápido, outras pessoas demoram a amadurecer. Conheço pessoas que até apodreceram, mas não conseguiram chegar à maturidade, não amadureceram. Infelizmente, isso é uma realidade que a gente vê muitas vezes na vida de outras pessoas que se perderam no tempo e que não sabem qual estação está vivendo. Você precisa ter noção de qual estação você está vivendo, para que você saiba como que você deve se comportar, como que você deve agir. Eu acho incrível o que a Bíblia deixa de aprendizado para a gente. Olha o que é que o nosso amigo Paulinho, o apóstolo Paulo, olha o que é que ele fala aqui em 1 Coríntios 13, 11. Ele diz o seguinte: quando eu era criança, eu falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que eu sou adulto, eu parei de agir como criança. Meu Deus. Amigo, existem pessoas que saíram da infância há décadas, mas continuam agindo como criança. É incrível, não é isso? Mas é uma pura verdade. Eu, por exemplo, fui assim durante muito tempo. Eu cheguei na minha fase adulta, mas fazia coisas de menino ainda.
E quando eu falo de deixar de ser menino, de deixar de ser criança, eu não estou aqui querendo falar que você não pode ser brincalhão, que você não pode ser gaiato, dizer uma piada, ter alegria, ter aquela... Não, eu não estou falando disso. Eu continuo do mesmo jeito. Segundo a minha esposa, eu era para ser humorista, né? Eu não perdi o meu senso de brincadeira, de ser criança. Mas, na hora de agir, na hora de você ter atitudes de verdade, você precisa se reconhecer como um homem e não mais como uma criança. O maior exemplo que eu posso trazer para você aqui na prática é você olhar a vida das pessoas casadas, por exemplo. A maioria dos casamentos que não dão certo, as pessoas que estão se separando, na maioria das vezes, é por falta de maturidade das duas partes. Sabe o que é que acontece? As pessoas casam, elas mudam de estação, elas passam para uma outra estação. Eu saí da solteirice e passei a ser um senhor, uma senhora casada. Só que eles querem viver como eles viviam antes, naquela vidinha de solteiro. Amigo, se você quer viver como solteiro, continua solteiro. Não tem como você casar e viver como casado uma vida de solteiro. Isso se chama estação. Na nossa igreja eu acho incrível, porque nós temos os ministérios, né? Nós temos o A13, que é o Ministério de Jovens, e lá você consegue dividir A13 Júnior, School, Uni, que é pela faixa etária de idade de cada um, porque são estações diferentes. Um adolescente de 12 anos é totalmente diferente de um adolescente de 18 anos. Um adolescente de 18 anos é diferente de um que tem 28 anos. Isso é óbvio. E aí, depois disso, você vai ter um Inspire, que são pessoas acima de 30 anos que ainda estão solteiras. Depois você vai ter o Somos Um, que é um grupo de casal. E por que existem esses ministérios? Por que existe essa separação? Porque cada pessoa está vivendo uma estação diferente. Como é que eu, como uma pessoa que estou vivendo uma estação do casamento, eu sou um pai de família, eu vou me aconselhar como um adolescente que nunca passou, que nunca viveu o que eu estou vivendo? Tem lógica isso? Não vejo lógica nenhuma, mas tem pessoas que fazem isso. Eu tenho amigos meus que são casados e quando brigam com a esposa, quando tem algum problema, eles vão se aconselhar com os amigos solteiros dentro de um bar. Você acha que ele vai receber algum conselho que preste? Seja sincero comigo. A pessoa não entende nada. É a mesma coisa de você pedir conselho de finanças para uma pessoa que não entende nada de finanças. Uma pessoa lisa, quebrada, que não tem nada. Como é que ele vai lhe ensinar alguma coisa sobre finanças? Então, cada pessoa tem que entender a sua estação, para que ele possa viver da melhor maneira aquela estação em que ele está. Você pode estar agora se perguntando, mas Guto, eu fiquei em dúvida agora, qual é a estação que eu estou? Eu não consigo entender essa estação. Existem duas coisas que você precisa fazer. Primeiro, você precisa olhar para dentro de você, a sua história, de onde você veio, aonde você está, para você entender as estações, as fases que você já passou na sua vida e aonde você se encontra agora. E segundo, você precisa pedir um direcionamento a Deus. Quem nos guia, quem nos dá essa clareza, essa noção de onde nós estamos, de qual estação nós estamos vivendo, é o Espírito Santo de Deus. Através do Espírito Santo, iluminando o seu caminho, iluminando a sua vida, você começa a ter clareza sobre as estações em que você está vivendo. Quando eu casei, eu levei um tempo para entender tudo isso. E por esse motivo, eu quase perdi a maior bênção da minha vida, a minha maior riqueza, a minha maior fortuna, que é a minha esposa e o meu filho. Lá no começo do meu casamento, eu casei e queria continuar vivendo a vida que eu tinha antes, de solteiro, de shows, de farra, disso, daquilo. E eu não conseguia perceber que eu tinha mudado de fase. É igual videogame, sabe? Quando você passa de uma fase para outra. Pois é, eu tinha mudado de fase, mas ainda estava jogando na fase anterior. E por isso, a gente brigou bastante, a gente chegou a se separar, a gente chegou a ter muitos conflitos por conta de uma pessoa que não enxergava com clareza qual a fase que estava vivendo, a estação que eu estava vivendo naquele momento. E assim, eu vejo muitas pessoas perdendo bênçãos porque não sabe qual fase está vivendo. Olha o que é que a palavra de Deus fala pra gente, o que é que o nosso manual diz em relação ao tempo. Preste bem atenção. Há um tempo certo para cada coisa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Você está entendendo? Não existe nada por acaso, existe um tempo determinado para cada coisa. Tempo para nascer e tempo para morrer. Tempo para plantar e tempo para colher. Ah, amigo, eu preciso parar aqui para te falar uma coisa. Talvez você esteja querendo colher algo que você ainda não plantou. Talvez você esteja vivendo uma estação,
mas você está olhando para a estação do outro. Eu vejo pessoas falar, fulano teve muita sorte, fulano isso, fulano aquilo, olha o que ele conquistou, olha o que ele conseguiu, olha onde ele chegou. Ei, para. Você não precisa estar se comparando com ninguém, você não precisa estar olhando para a vida de ninguém, você precisa entender a estação que você está. Você não precisa ser melhor do que eu, você não precisa ser melhor do que o outro, você só precisa ser melhor do que você mesmo. Mas para isso você precisa ter clareza da estação que você está vivendo. O outro está colhendo o que ele plantou a vida inteira e você está querendo colher o que você ainda não plantou. Amigo, talvez você esteja vivendo um momento de plantar e não de colher. Começa a trabalhar, começa a fazer a tua parte, começa a plantar, que aí no futuro você vai colher. Olha o que a palavra de Deus fala aqui. Existe tempo para matar e tempo para curar, tempo para destruir e tempo para construir de novo. Às vezes, amigo, para começar um novo ciclo, para começar uma nova história, você vai precisar acabar a história que você está, a estação que você está, o novo que você está querendo viver, o que você precisa renovar na sua vida. Primeiro você vai ter que abrir mão do velho. Primeiro você vai ter que destruir, primeiro você vai ter que acabar. Talvez alguns ciclos de amizade, alguns grupos de WhatsApp que você fica. Talvez você esteja indo à igreja todos os domingos, talvez você esteja indo para a sua missa, para o seu culto, o que quer que seja, mas você não consegue evoluir como cristão. Sabe por quê? Porque você está querendo um novo tempo, mas está vivendo coisas antigas. Você jamais vai viver um novo tempo se você estiver agindo como uma pessoa antiga. Olha que loucura. Eu não posso querer ter uma vida de cristão se eu permaneço com as mesmas amizades, os mesmos grupos de WhatsApp que eu tinha na época que eu estava na farra, na bagaceira. Você está num grupo de WhatsApp que o dia inteiro as pessoas só mandam pornografias para você. Você acha que você vai evoluir com isso? Você é uma pessoa agora casada, mas está num grupo onde só tem pessoas solteiras, que só falam bobeira, que só conversam porcaria, e você está lá dentro. Entenda, a estação que você está é outra. Você precisa abandonar, destruir esse passado para ter uma nova vida na estação em que você está. A palavra de Deus ainda diz mais. Ele diz que tem tempo para chorar e tempo para rir. Tempo para ficar triste e tempo para dançar de alegria. Meu Deus do céu. O seu choro hoje, a sua dor hoje, a estação que você está hoje não determina quem você é. Eu conheço um Deus que depois do deserto vem a terra prometida. Depois do deserto, depois da dor, depois do sofrimento vem a vitória. Eu conheço um Deus que a vitória veio depois da cruz, depois do sacrifício. Olha, o seu tempo de rir vai chegar. O seu tempo de se alegrar, de dançar de alegria, ele vai chegar. O seu choro, a sua dor que você está passando hoje é apenas uma fase, é apenas um tempo dentro da sua vida. A palavra de Deus fala que existe tempo para espalhar pedras e tempo para juntar pedras, tempo para abraçar e tempo para deixar de abraçar, tempo para procurar e tempo para perder, tempo para guardar e tempo para jogar fora, tempo para rasgar e tempo para costurar, tempo para calar e tempo para falar. Existe tempo para amar e tempo para odiar. Olha que louco, até o ódio. Você vai passar por determinadas situações da sua vida em que você vai ter raiva, que você vai sentir ódio. Isso é normal, nós somos seres humanos. Nós somos dotados de falhas, de erro. Mas existe o tempo da cura. Talvez você esteja preso a um ódio, a um passado que você teve e você não consegue se desprender. Acorda, tá na hora de você mudar de estação, tá na hora de você passar para um novo tempo. Deus te convida para esse novo tempo. Existe tempo para lutar e tempo para viver em paz. Qual é a estação que você está na sua vida hoje? Você tem clareza disso? Você sabe em que lugar você se encontra? Você está no tempo de plantar ou no tempo de colher? Você está no tempo de guerrear ou você está no tempo de ter paz? Você está passando pela fase do choro, da dor, da tristeza, ou você está dançando de alegria? Existe tempo para tudo, amigo, nessa vida. E a escolha sempre será sua. Aonde você está e aonde você quer chegar, você precisa ter clareza em relação a isso. Talvez você não tenha recebido ainda o que você está pedindo a Deus há tanto tempo por um único motivo. Deus quer te dar. Mas a bênção que Ele quer te dar, Ele só pode te dar quando você estiver pronto para recebê-la. Eu conheço uma história de uma pessoa que orou muito tempo por um emprego. Ela orava, pedia a bênção, pedia um emprego, até que um dia Deus deu a bênção para ela e deu um emprego.
Sabe o que aconteceu quando ela recebeu o emprego, a bênção que ela tanto pedia? Primeiro ponto, ela trabalhava demais, ela não tinha mais tempo para se relacionar com Deus. Então ela deixou de ir à igreja, deixou de ir para o grupo de crescimento, deixou de comungar com as pessoas que tinham a mesma fé e começou a mergulhar somente dentro do trabalho. Ali ela foi fazendo outros ciclos de amizade, ali ela começou a se envolver com outras pessoas e quando pensou que não, ela estava tendo um caso com outra pessoa dentro da empresa. Ali ela ganhou o emprego que Deus tinha prometido para ela, que ela tanto tinha pedido, mas ela não estava preparada para receber aquela bênção. E por causa daquele emprego, ela perdeu o que tinha de mais precioso nessa vida, que era a família dela e a comunhão com Deus. Amigo, talvez a bênção que você está pedindo a Deus, vou repetir de novo, Ele não te deu ainda porque você não está pronto para receber. Você ainda não entendeu a estação que você está vivendo. Você está vivendo uma estação, mas está agindo como outra estação da sua vida. É hora de acordar, é hora de entender, é hora de viver um novo tempo. Eu espero que esse primeiro episódio tenha falado com você, tenha feito sentido. Se fez, não deixa de compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Se não se inscreveu ainda no nosso canal, já se inscreve, deixa aqui o teu like, o teu comentário e compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Que Deus abençoe a sua vida e tenha um ótimo dia.